Olá, sou Shirley Araújo Alves Coelho, sou aluna do curso de História, segunda licenciatura pela Uninter, e venho aqui apresentar as atividades desenvolvidas durante o estágio supervisionado Gestão Escolar. Esse estágio ele foi realizado de forma diferenciada devido ao momento que estamos vivendo, a pandemia do Covid-19. Durante o estágio foi desenvolvido um plano de ação. Esse plano de ação tem por objetivo promover a inclusão do aluno com deficiência na escola regular. E o público destinado são os alunos de uma comunidade rural do município de São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal. Esse plano irá contribuir com a gestão democrática implantada em uma unidade escolar situada na zona rural do município de São Gonçalo do Amarante e que atende alunos do Ensino Fundamental 2. A ideia é apresentar à comunidade um plano de ação que favoreça a inclusão do aluno com deficiência no ensino regular, em uma escola da zona rural da região metropolitana de Natal. Ao ser aplicado, o plano de ação irá atender aos requisitos da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, que apresenta como competência valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, para atender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. O plano de ação tem por objetivos compreender o processo de inclusão do aluno com deficiência na escola regular, estudar possíveis dificuldades enfrentadas pela escola para que haja a inclusão de fato e analisar a proposta da instituição mediante a diversidade encontrada no ambiente escolar, tentando diminuí-las para que o aluno sinta-se parte do processo de ensino-aprendizagem. De acordo com apanhados históricos, na antiguidade, as pessoas com deficiência eram eliminadas, mortas, por não demonstrarem capacidade de desenvolver relações sociais. Para a sociedade, era mais simples se desfazer daquelas pessoas. Mais tarde, na Idade Média, alguns foram inseridos de forma secundária no meio social e outros totalmente excluídos por não apresentarem condições de desenvolver perante a sociedade. Na época moderna, o Estado sentiu a necessidade de intervir de forma que a pessoa com deficiência passasse a exercer funções produtivas na sociedade. E começa aí uma breve inserção das pessoas deficientes. No início do século XX, os deficientes ainda eram vistos como pessoas anormais e por isso eram tratados de forma diferente. Após as duas grandes guerras mundiais, houve uma inserção das pessoas que voltavam com algumas mutilações e eram tidas como pessoas iguais a qualquer outras. De acordo com a nova necessidade, surge então a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, para atender àqueles que foram à guerra lutar pelo bem de todos.
De acordo com as novas necessidades sociais, surgem então algumas leis que vão garantir a acessibilidade da pessoa com deficiência às salas de aulas da escola regular. Em 1994, a Declaração de Salamanca. Essa declaração fomentou a inclusão do aluno deficiente no ensino regular. Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases estabeleceu que a educação especial deveria ser oferecida no ensino regular, com a reorganização do espaço para o atendimento das necessidades, com a estrutura de prédios e a formação de profissionais envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Em 1997, o Estatuto da Criança e do Adolescente veio reforçar o atendimento à pessoa com deficiência na rede regular de ensino. O ECA determinou que o processo educacional deverá respeitar os valores de cada um dentro do seu contexto sócio e histórico. Os parâmetros curriculares nacionais, em 1997, vieram reforçar a inclusão com base na equidade, ou seja, todos aprendem com a socialização. A convivência na diversidade nos ensina os limites. Então, conviver com o diferente também nos ensina, também produz aprendizado. Com o fim da Segunda Grande Guerra Mundial e o atendimento às novas necessidades, as lutas sociais tentavam mostrar que a inclusão precisava acontecer de fato. A inclusão reflete, então, a luta dos direitos humanos e das minorias. Neste contexto, a escola passou a ser o palco de muitos questionamentos e de grandes transformações. Em 1994, com a Declaração de Salamanca, houve um estímulo à inclusão de alunos deficientes no ensino regular. A partir de então, o cenário nas escolas passou por inúmeras transformações, desde a formação profissional dos envolvidos no processo até as modificações no espaço, na arquitetura, com vista a promover a acessibilidade. A proposta da educação inclusiva está fundamentada em aceitar e reconhecer a diversidade, bem como garantir o acesso e permanência do aluno com deficiência na escola. Nesse contexto, existe uma peça fundamental, que é o gestor. A questão da inclusão necessita de grandes relações, entre elas a relação entre a gestão escolar e os componentes envolvidos nesse processo. A proposta da educação inclusiva está fundamentada em aceitar e reconhecer a diversidade, bem como garantir o acesso e a permanência do aluno com deficiência no interior da escola regular. Nesse contexto, uma peça fundamental é o gestor. O gestor é peça fundamental, pois ele é quem vai fazer andar o processo, é quem vai fazer funcionar e realmente ocorrer a inclusão, pois deve contribuir para a quebra de barreiras impostas pelo professor. Que na maioria das vezes o professor se preocupa por não ter uma formação específica para lidar com as diferenças em sala de aula. E essa preocupação é uma grande barreira. Nesse sentido, o gestor ele precisa mobilizar toda a comunidade escolar com o envolvimento e efetivação de uma educação que promova a inclusão, facilitando a formação dos professores, proporcionando momentos de trocas para que as dificuldades de um incentivem o outro
Então a escola ela precisa reconhecer e atender às particularidades de todos os envolvidos no processo. Bom, pessoal, este é o conteúdo do plano de ação a ser desenvolvido na Escola Municipal Alfredo Mesquita Filho, no município de São Gonçalo do Amarante, a região metropolitana de Natal. A escolha do tema está relacionada ao considerável índice de crianças com deficiência que estão matriculadas nesta instituição. Espero, assim, contribuir de alguma forma para o processo de inclusão destas crianças no meio social.